Como elaborar um bom problema de pesquisa para o TCC? Gente, o problema de pesquisa é o que vai nortear qualquer pesquisa de qualquer nível. E esse papo é um papo que eu tenho, inclusive, com os meus alunos do ensino fundamental, tá? O ensino fundamental 2, em que a gente desenvolve lá projeto de pesquisa. E aí, exatamente na semana passada, a nossa discussão foi sobre o problema de pesquisa. Por quê? A gente sempre tem essa mania, né, na escola de trabalhar com o problema, de trabalhar com o tema. Ah, qual é o tema da pesquisa? E aí você coloca lá racismo, bullying, marketing digital, sei lá, poluição de rio. Então, uma coisa errada, não errada, mas uma cultura que a gente carrega na escola é de orientar os nossos alunos a começar a fazer pesquisa pelo tema. Quando, na realidade, o que move qualquer tipo de pesquisa é o problema. Aí, Ivan, mas o problema não está ligado com o tema? Sim, o problema é decorrente do tema, mas você não pesquisa sobre o tema, você pesquisa sobre o problema que está relacionado ao tema. E isso assim, essa dificuldade não é só nossa, não é só sua, ela é geral, né? Justamente por causa dessa cultura que a gente carrega de começar a pesquisa pelo tema e não pelo problema. E o problema tem, a gente vai colocar aqui 6 dicas para você ter um bom problema de pesquisa, mas é a partir do problema, é a partir dessa angústia que a gente tem, que a gente começa a desenvolver o problema da pesquisa. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com 6 itens para você elaborar um bom problema de pesquisa para o TCC. Tudo bem aí, Fabião? Tudo bem aqui, eu estou ajustando o layout. Pronto. Tá, então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa, revisão da literatura. Quando você vai identificar um problema da sua pesquisa, uma dessas estratégias é a revisão da literatura. Mas não é neste momento que você vai fazer a leitura de toda a literatura. Você precisa identificar o problema da pesquisa que está na literatura. Então, claro, para isso você vai precisar ler, você vai precisar levantar informações, você vai precisar conhecer um pouco mais sobre aquilo que você está pesquisando ou sobre aquilo que você está lendo. Porque aí, dentro da leitura, dessa leitura, você vai procurar algumas lacunas, você vai procurar algumas brechas, algumas questões que não foram respondidas pela literatura que você pesquisou, ou alguns tópicos que são poucos explorados. Tá? É interessante você prestar atenção, você observar os debates que estão em andamento. Quais são as contradições que nós temos na literatura ou novas áreas que estão surgindo, novas áreas de pesquisa. E aí, novas áreas de pesquisa vai depender muito da sua área. Tá? Eu lembro que essa semana, na segunda-feira, ontem, diga-se de passagem, no canal do TCC Agora Vai, foi publicado um vídeo falando sobre o problema da pesquisa está relacionado à migração do jornalista que trabalha com a imprensa escrita, passando para a imprensa digital, dentro dos conteúdos de marketing digital, dentro dos conceitos, né, do marketing digital, que é diferente daquele jornal tradicional que a gente pegava lá de domingo, pelo menos eu pegava de domingo, e fazia a leitura do jornal na íntegra. Então, hoje, existe a linguagem da internet, existe o gatilho mental, existe uma série de questões digitais na redação jornalística que precisa ser incorporado pelo jornalista. Né? E aí o vídeo dessa semana, de ontem, do canal do TCC Agora Vai, fala exatamente sobre isso. Então é uma nova área, é uma área emergente de pesquisa, é uma área que está surgindo. Tá? Também é uma possibilidade de você pensar no seu problema de pesquisa.
Segundo tópico. Vai lá, Fábio. Aquele jogral bacana que a gente faz. Bacana, top. Observação, ó, antes, esse é um tópico que vira e mexe a gente bate, que eu vou falar agora, ó. Observação da realidade. Observe o mundo ao seu redor, identifique questões ou problemas que sejam relevantes para a sua área de estudo. Toda vez que a gente fala sobre observe seu estágio, faz a relação do seu estágio, da sua área, com alguma disciplina, com alguma coisa que está acontecendo no seu dia a dia. Aí eu sempre dou o meu exemplo, que eu juntei meu TCC foi uma disciplina que eu fiz a ponte com o que eu observava no judô. Eu falava, ó, acontece de um jeito ali. Ou seja, você tentar pegar aquilo que o professor está dando ou que você está lendo e trazer para o mundo real, sair do eu tenho, sei lá, até eu sou bastante crítico. As pessoas acham que o acadêmico é teórico, né? E pelo contrário, o acadêmico ele tem que tentar fazer uma ponte com a realidade, senão, inclusive, ele está alienado ali no acadêmico, né? E acontece muito em algumas universidades, não é o tópico de hoje, mas tem uma alienação acadêmica da pesquisa ali, que você olha para um fenômeno mais micro, mais isolado da realidade, e que até você publica e tal, mas hoje a gente está num mundo que a gente precisa resolver problemas, e tá no, né, a gente leva para a escola, o professor Ivan pode falar mais que eu, dentro dos tópicos esperados da BNCC, para ele ainda do currículo municipal, está a resolução de problemas. Então, a universidade tem que pensar em pesquisa também com resolução de problemas, desde o TCC. Então, quando você olha para o seu estágio, olha para a sua iniciação científica, ou se você já até trabalha na área, ou no meu caso, eu praticava algo que tinha relação com a educação física. Olhe para as disciplinas com um carinho do que você tá vendo no dia a dia. Porque às vezes o seu professor ele não tem a sua visão de mundo, a sua história de vida para enxergar aquilo que ele está passando para a sua realidade. Senão vira um conteúdo pelo conteúdo. E às vezes, quando você belisca essa chavinha, olha, está acontecendo, estou vendo isso acontecer no meu dia a dia. Opa, aí é um ponto de observação com a realidade. Se eu for para a literatura, será que eu enxergo o que eu estou vendo no meu dia a dia? E aí abre um leque assim, ó, pum, faz um. Eu falo assim porque é isso que aconteceu comigo. E, ó, como eu falei, nunca fui um CDF, mas fez assim minha cabeça. Bum! Eu falei, caraca, é isso. E aí você se enfia de cabeça numa coisa, em algo, um propósito mesmo. E um propósito de pesquisa, não um propósito de é aquilo ou não é aquilo. Não, é um propósito de falar, gostei e eu vou para cima disso aí investigar. Você sabe que essa estratégia de observação da realidade, ela se aplica a qualquer área, né? É claro que é muito mais confortável para a gente que é professor, né, trazer exemplos do nosso cotidiano. Hoje eu estava fazendo a leitura de um projeto de pesquisa de um aluno nosso, e ele é da área de matemática. Ele está fazendo uma especialização na área de matemática, e olha só que interessante, o problema de pesquisa dele é que os alunos dele têm uma enorme dificuldade em aprender geometria. Esse é o problema dele. Será que esse problema é só dele? Então, o que a literatura trata sobre isso? E aí você tem, né, dentro da literatura, tal, falando sobre isso. Dentro da literatura, você tem lá jogos, você tem a questão da linguagem, você tem várias questões. E aí você tem o uso do concreto, né, do material concreto. Tá bom. Dentro do uso do material concreto, ele não achou. Então, ó, ensino de matemática, geometria, uso do concreto. Dentro do uso do concreto, ele não achou literatura falando sobre o origami. Como o origami pode auxiliar na aprendizagem da geometria na disciplina de matemática. Adivinha sobre o que ele vai pesquisar? Ele vai aplicar isso com os alunos dele, né? E aí ele vai fazer uma pesquisa-ação. Ele identificou o problema, a proposta dele é a de aplicar os origamis e depois fazer uma nova análise para ver se obteve resultado ou não. Cara, isso daria um mestrado, inclusive, né? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem.
Um terceiro item fala sobre a especificidade e a delimitação. Tá? Isso daqui é muito importante e está relacionado com o que a gente está falando. Um problema de pesquisa claro, específico e delimitado precisa ter um foco bem definido. Evitar problemas amplos e abrangentes dificultam o desenvolvimento da pesquisa e a obtenção de resultados significativos. O que a gente acabou de falar? A partir da observação da realidade, eu vou especificar e delimitar o mais claro o possível o meu trabalho. Tá? Nós temos uma outra aluna, que aí já é da área de administração, e essa aluna, ela trabalha na Controladoria Geral do Estado, eu não vou falar que estado que é, porque senão fica fácil identificar, e ela observou que o Estado não é lá muito fã de cumprir com a lei da responsabilidade fiscal, né? Então, qual é o problema de pesquisa dela? O problema de pesquisa dela é verificar exatamente, levantar dados quantitativos a partir de critérios metodológicos, levantar dados que tragam essa análise sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal dentro de um critério temporal. Então, olha só, ela pegou uma linha temporal, essa linha temporal está dentro de uma gestão, então ela delimitou lá de 2000 e tanto até 2022, né, que é quando termina a gestão do governador. E aí, em cima disso, ela tem acesso aos dados para certificar de que, se o governador cumpre com a lei de responsabilidade fiscal ou não. Então, ela vai fazer o levantamento desses dados especificamente no estado dela. É amplo? Sim, é amplo, porque ela está falando do estado inteiro, porém, ela tem acesso aos dados, ponto. Ela tem segurança no levantamento desses dados. E isso, obviamente, também está relacionado com o item 6, que a gente vai chegar lá. Mas o quarto item. O quarto item também é parecido, na verdade, porque ele fala assim, reduz a abrangência do seu problema. Ele fala sobre especificar. Torna-se mais preciso e limitado uma questão específica dentro da área de estudo. O professor Ivan ele falou agora de um corte temporal, né? Eu falo do exemplo até do mais antigo, de um professor de filosofia que eu tive na faculdade, que ele falou que ele queria falar sobre o golpe de 64, e aí ele ia trabalhar recortes de jornais, aí ele começou com o ano de 64, acho que era o mês de agosto, a semana, e aí ele acabou pegando todos os jornais, isso que era em filosofia, do mestrado dele, que era o dia que antecedeu o golpe, e aí ele pegou todos os jornais e acabou aplicando, não lembro agora os detalhes, mas só para você ver, do ano, do mês, da semana, do dia. E essa precisão ela vai para vários pontos. Se você, eu vou dar um exemplo, sei lá, a minha esposa também mexeu com o meio ambiente na parte do mestrado, e uma parte do trabalho dela não era o trabalho, tinha situações de concreto e argila. E aí, do concreto e argila, tinha assim, qual concreto e qual argila. Não é assim, não são todos iguais. Então, quando você especifica para um ponto específico, então, do material, ou você quer falar, vou para a área da saúde, você quer falar sobre exercício, eu posso especificar exercício aeróbico ou exercício neuromuscular. Dentro do exercício neuromuscular, que é aquele de fazer força, eu tenho a famosa musculação, eu tenho hoje em dia o que está em ascensão CrossFit ou Pilates, são todos exercícios neuromusculares. Percebeu? Eu saí de exercício, a linha de trabalho de exercícios, né, cardio ou musculatura, depois dentro da musculatura, um tipo de exercício específico, ou seja, você vai reduzindo essa abrangência do problema, você vai
especializando e tendo buscas mais específicas para falar sobre aquele assunto, né? Então, um aspecto é o temporal, outro é especificamente sobre o assunto que você vai tratar na pergunta, né? E o problema, o que você vai atacar. Eu estou falando, eu nem cheguei no problema, né? Eu falei, o Pilates. Aí eu falei, o Pilates, e eu vou selecionar uma patologia. Pilates para perda de peso. Uma patologia, não, uma resolução específica de problema. Porque eu podia falar para cardiopata, para idoso, mas para perder peso, ponto. A gente orientou Pilates. recentemente o Pilates para asma em crianças. Ó, 3 especificações, ó. Pilates, asma em criança. E eles sambaram para buscar literatura e a gente foi falando, beleza, o negócio é legal porque tinha um trabalho, vamos fazer analogia desse trabalho, você fez, na verdade, você fechou e abria de novo para você poder fazer analogia. Eles tinham os 3 pontos: criança, Pilates e asma. Foi um trabalho show de bola, cara. Foi um trabalho bem legal. Eu curti muito, até porque a minha filha também tem asma e, né? E eu não, a maioria dos conceitos das coisas que eu estudei ali para orientar, eu não sabia, né? Que é o que a galera pergunta, né? Mas você orienta qualquer área? Sim, porque a gente orienta procedimento metodológico e não conteúdo, né? Procedimento metodológico, orientação, escrita, pesquisa, o conteúdo é seu, né? Você é o especialista do seu conteúdo. E aí é exatamente por isso que existe o seu orientador na faculdade. O seu orientador na faculdade, ele te orienta o conteúdo. Ele não fica perdendo tempo com estrutura, com escrita, com técnica. E aí é onde entra nós, que aqui estamos, né, na sua frente. O quinto item é formulação precisa. Então, formule o problema de pesquisa de maneira precisa e claro. Isso a gente está batendo em toda essa, né? A gente já está batendo nessa tecla há um bom tempo. Quanto mais claro e objetivo for a sua linguagem, melhor. Quanto menos ambiguidade ou termos vagos que possa gerar em diferentes interpretações, melhor. Tá? Não coloque ambiguidades, não coloque termos vagos. Tá? Então, por exemplo, esse trabalho vai analisar o desenvolvimento da criança. De que tipo de desenvolvimento que a gente está falando? É o desenvolvimento cognitivo. Ligado a qual área? Então, é o que a gente está falando. Quanto mais você delimitar, né, a gente sempre usa aqui a questão do funil, quanto mais você chegar aqui no fundo desse funil, melhor, tá? Para você delimitar isso com precisão. E é muito importante que você tenha em mente que o problema que você está delimitando possa ser respondido por meio da coleta e análise de dados ou pela revisão sistemática da literatura, né? Então, assim, sei lá, o planeta Terra está aquecendo ou está esfriando? Como que você vai responder isso? Através de coleta e análise de dados? Né? Então, assim, não, porque eu quero provar, né? Não tem essa, eu quero provar, você já entra com um pressuposto afirmativo ali. Eu quero provar que a Terra está passando por um aquecimento global. Tá. Como que você vai fazer essa pesquisa? Você vai até a Antártida, você vai enfiar sondas lá, vai levar isso para o laboratório, depois você vai até o Ártico, vai enfiar a sonda lá, você vai fazer uma análise temporal geológica do gelo, você vai verificar os paleoclimas, quais dados você vai levantar? Porque do ponto de vista geológico, essa discussão é imensa. Né? E aí, como é que você quer num TCC responder isso? Não, mas eu vou fazer uma revisão sistemática da literatura, né? Que aí é outro pressuposto. Que, aliás, revisão sistemática
da literatura é um dos vídeos que a gente está produzindo aí. Essa semana eu publiquei a revisão integrativa da literatura, né? Formas de revisão que são formas de revisão da literatura. Então, a revisão, você vai fazer uma revisão sistemática dentro de qual área? Porque você tem a área da meteorologia, você tem a área da paleontologia, você tem a área de paleoclimatologia. Então, cuidado com o seu problema de pesquisa para que ele não seja muito ambicioso e aí você não tenha condições de realizar a coleta, a análise ou até mesmo uma revisão sistemática da literatura. E isso tem tudo a ver com o item 6. O item 6, como o professor Ivan falou, está relacionado com... Ele falou a questão do tempo, mas são vários elementos que viabilizam o seu trabalho. E essa viabilidade do trabalho, ela está principalmente os trabalhos de campo, tá? Principalmente os trabalhos de campo. Porque normalmente o trabalho de revisão de literatura, você está mais preso ao tempo, porque você tem que pesquisar na internet. E o que eu pegaria um pouquinho mais desse problema de tempo é se você vai fazer, por exemplo, uma revisão sistemática, que é algo que leva mais tempo que uma revisão bibliográfica comum. Mas imagina se você... o professor Ivan falou sobre ter os dados, na pergunta 3, ter os dados sobre os gastos do Estado. Tem acesso a esses dados? Eu lembrei agora até de uma menina que, na verdade, ela não era o TCC, ela queria entrar no projeto, ela estava no jornada para ingressar no mestrado. Ela já entrou no mestrado, eu vou falar da cidade que ela era de Maringá, ela é de Maringá, eu acredito, e aí ela ia fazer lá em Maringá, só que ela trabalhava na cidade ao lado, e ela é professora, e ela queria fazer uma pesquisa com os professores da rede. Aí ela escreveu o projeto, falou assim, eu quero pegar os professores da rede estadual, todos, calma, eu falei, para, vamos conversar. Como você vai conseguir de todo o estado? Você tem acesso? Aí ela falou assim, não tenho, eu vou pedir na secretaria. Não, mas na secretaria você consegue. Você é da onde? De Maringá. Maringá você consegue? Não, Maringá também é muito grande. Aí eu falei, legal. E da cidade que você é concursada, que é uma cidade, não sei se Maringá é tão grande, mas é uma cidade colada, não sei se chama uma cidade satélite. Aí falou, não, aí sim, tem a diretoria da minha região, que tem 6 ou 7 escolas, eu não lembro, que foi até das primeiras nossas alunos da jornada. Falei, aí é o ponto. Nessa diretoria você consegue a carta de autorização para você ter acesso a todos os professores, porque no caso do mestrado tem até outros pontos que você pode colocar um problema de pesquisa muito bonito. E aí, quando você vai para a entrevista, né, no ANTC, o entrevistador fala assim, legal esse projeto, você vai pesquisar os professores do Brasil inteiro. Como você irá acessá-los e com autorização de quem? Com esse negócio de comitê de ética e tal. Aí eu peguei assim, o seu projeto tem que estar dentro da realidade. Aí a gente até conseguiu a carta dessa diretoria da cidade satélite. Então, eu falei assim, eu tenho essas escolas que estão relacionadas a essa diretoria. Então, eu tenho essa carta, vai para o comitê de ética em algum momento, mas a carta eu até já tenho de autorização. Ou seja, ela tinha um ponto positivo no nicho ali. Delimitou, ela viabilizou o que ela ia fazer no público específico. E no caso dela era importantíssimo, porque ela estava numa entrevista para ingressar no mestrado. Aí os professores ali falaram assim, ela já, além de ela saber mais ou menos o que ela quer fazer, ela já tem onde pesquisar e quem pesquisar, já tem. Isso é um ponto positivo enorme ali naquela situação. E isso é uma pergunta do seu orientador também no TCC. Você achou um problema maravilhoso. Você tem como pesquisar? Vai precisar, eu vou falar do meu caso, esse negócio de viabilidade. Eu estou fazendo um pós-doutorado que está aparecendo a construção da Basílica de Aparecida do Norte, mas porque quebrou o óculos. Agora, né, meu tutor, meu orientador, ele conseguiu outro óculos. O óculos que usa nesse projeto, ele custa 150 mil. Aí eu parei meu projeto na pandemia, porque você não poderia visitar os locais e tal, e levar o óculos. Saímos da pandemia do ano passado, outubro quebrou o óculos. Meu projeto parou, eu estava reescrevendo um projeto mais simples,
ou ia cancelar o trabalho, por motivos óbvios, e agora, 3 semanas atrás, ele conseguiu um outro óculos, né, na verdade, por uma empresa patrocinadora, não foi nem fomento do governo. Mas você tem que ter um carinho enorme, porque você pode falar, eu quero saber isso e usa esse óculos. Você tem esse óculos de 150 mil para coletar os dados? É um óculos que ele vê quanto tempo você foca e aonde você está focando em algum local, tá? Então é um óculos que ele vê onde o seu olho está focando, e aí tem uma câmera para o lugar e uma câmera para o seu olho. E aí ele vê a dispersão do foco visual e em tempo, né? E aí quer saber essa relação, por exemplo, na reação no esporte, né? Por exemplo, tem uma menina estudando isso no videogame. Onde que fica olhando enquanto está jogando videogame? Eu tinha um problema para quem joga futebol, aquela telinha que fica embaixo. Será que qual tipo de jogador consegue usar aquela telinha auxiliar lá? Que tem muito nesses jogos atuais, né? Nesses jogos de equipe, tem aquela telinha que é um mapa, não é isso? Eu não sou muito antenado nesses jogos, mas basicamente era isso. É um equipamento muito caro. Você não tem equipamento, você pode falar, quero fazer isso. Não tem equipamento, acabou. Então você tem que tomar cuidado quando você for formular o seu problema e a sua proposta de como você vai pesquisar sobre isso você tem que pensar. Né? Você tem que pensar quais são os recursos que você vai precisar, quanto tempo você vai gastar. Então, assim, eu vou fazer entrevista com professores. Quantos professores? Por quanto tempo? Como vai ser essa entrevista? Não, eu vou fazer uma entrevista de 10 perguntas por chamada de vídeo. 10 perguntas por chamada de vídeo, se você levar aí meia hora para elaborar, para desarrolar essas 10 perguntas, 10 professores são 5 horas. Não, eu vou entrevistar 100 professores. E aí? Em quanto tempo? Eu tenho 2 meses para fazer. Sinto muito. Você não vai conseguir, porque depois você ainda tem que analisar essas entrevistas, interpretar essas entrevistas, redigir essas entrevistas. Então, cuidado, quanto mais específico você for, quanto mais delimitado você for, melhor é. Tá? Se você tem acesso a esses dados, disponibilidade de equipamento, como o Fábio, né, acabou de falar. Então, isso é essencial para você também pensar na hora de você escrever o seu projeto, o seu problema de pesquisa. Tá? Nós temos um curso completo, gratuito, que a gente disponibiliza aqui no YouTube, organizado com 8 vídeos para você fazer o projeto de pesquisa. Tudo isso que a gente está falando vai na parte do problema do projeto de pesquisa. Tá? Eu vou deixar o link nas descrições do vídeo para que você possa ter acesso a todos esses vídeos do projeto de pesquisa e aí possa ajudar na elaboração do seu trabalho. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado essas 6 orientações para você escrever o problema da sua pesquisa. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É sempre um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Não se esqueça do seu like, por favor. Seu like é muito importante para a gente. Pode parecer que não, mas o seu like é muito importante para a gente. E continue acompanhando os nossos canais, que tem várias orientações por aqui. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais 1 minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura,
a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.